Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Logística na Prática, o podcast que transforma a teoria em realidade dentro da operação. No episódio de hoje, vamos falar sobre um problema que parece pequeno, mas custa milhões para empresas: quebras e avarias em centros logísticos. E mais do que isso, vamos analisar um estudo de caso real feito em um centro logístico em Guarulhos. Se você trabalha com logística, estoque ou e-commerce, esse episódio pode mudar a forma como você enxerga a operação. E para os novos ouvintes, meu nome é Ariadne e a gente está aqui hoje com o Gabriel e com a Mariana. E para se aprofundar nesse assunto, trouxemos um convidado que participa diretamente de um estudo de caso em um centro logístico de uma empresa de e-commerce e, por motivos óbvios, não podemos citá-la. E agora vamos conhecer nosso convidado. Seja bem-vindo. Poderia se apresentar, por gentileza? Olá, gente. Meu nome é Wellington. Eu trabalho em um centro logístico. Como o pessoal falou, é uma empresa multinacional no ramo de e-commerce. Eu trabalhava como fiscal de prevenção durante 10 meses. Fui promovido para analista júnior na área de prevenção de perdas. Para a gente começar, Wellington, explica para a gente por que quebras e avarias são um problema tão relevante hoje na logística. Bem, hoje a logística ela deixou de ser só transporte e armazenamento, né? Ela impacta diretamente a experiência do cliente. Quando ocorre uma avaria ou quebra, por exemplo, não é só uma perda física. Isso gera custo adicional, retrabalho e, principalmente, a insatisfação do cliente. Em operações de e-commerce, onde o nível de exigência é muito alto, esse tipo de falha compromete a competitividade da empresa. E dentro do e-commerce, Wellington, esse problema tem se tornado mais crítico, por quê? Sim, porque o e-commerce trabalha com volume alto, prazos curtos e expectativa elevada. O cliente espera receber rápido e em perfeito estado. Isso acontece muito quando a gente faz uma compra, né, no aplicativo lá. A gente espera que a mercadoria chegue na nossa casa, que a gente receba rápido e em perfeito estado, né, como eu falei. E qualquer avaria, ela acaba impactando diretamente a percepção de qualidade, né, do serviço. Então, o erro logístico fica mais visível. O estudo foi feito em um centro logístico real. Poderia falar um pouco mais dessa empresa e da operação de lá? Bem, então, é uma empresa multinacional, como eu havia falado. Ela presta serviços para uma empresa de e-commerce, multinacional também. E dentro da operação funciona 24 horas. Lá temos uma divisão de 5 turnos, para poder ter esse funcionamento de 24 horas. É bastante rotativo. Tem outras empresas que vêm efetuar alguns serviços lá também, terceirizado, mas que trabalham dentro da operação também. E é algo muito dinâmico. Bacana. Você consegue me explicar um pouco melhor sobre como funciona esse fluxo ali dentro desse centro logístico? Sim, claro. O processo ele começa no recebimento dos produtos. Depois eles são armazenados em bins, né, que são tipo umas caixinhas onde os produtos são colocados. Depois, quando há um pedido, ocorre o picking, que é a separação dos itens, e em seguida vem o packing, onde os produtos são embalados. E por fim, o boxing, que é a expedição para a transportadora. E dentro dessas etapas, como é que funciona em relação a erros? Onde que acontecem mais avarias? Onde é que esses erros ocorrem com mais frequência? Os erros eles acontecem principalmente na armazenagem e no registro das movimentações. Quando o produto ele não é corretamente registrado no sistema ou é armazenado no local errado, isso gera uma cadeia de problemas ao longo de todo o processo. Certo. E considerando todas essas etapas operacionais, qual foi a principal falha encontrada nessa operação? Bom, a principal falha foi a falta de integração entre o processo físico e o sistema, ou seja, o produto era movimentado na prática, mas essa movimentação ela não era registrada corretamente no sistema, e isso acabava comprometendo a rastreabilidade dos pacotes.
Nossa, Wellington, isso deve atrapalhar bastante no meio da operação. E você sendo um analista de prevenção de perdas, o que você tem a falar sobre isso? Gente, para minha área de prevenção de perdas, né, a gente visa muito questão de lucros, né? Então, qualquer pacote perdido, qualquer erro que tenha ali acaba impactando na lucratividade da empresa. E como a gente já comentou um pouquinho no começo também, em questão de satisfação do cliente, né? Fidelização do cliente, e tudo isso acaba gerando atraso, retrabalho dentro da operação. Então, a gente tem que pensar bastante no cliente, né? Então, qualquer erro que tem dentro da operação, não só em um centro logístico de e-commerce, mas acredito que em qualquer operação que a gente tenha o cliente final, acaba impactando. Isso é verdade que você falou, Wellington, ainda mais para uma multinacional, né? Encantar o cliente é a função de um bom logístico. E dentro dessas falhas que você comentou, é mais erro humano ou falhas sistêmicas? Bem, na verdade, é uma combinação dos dois. O erro humano, ele existe, mas ele é potencializado pela falta de padronização dos processos. Isso quando não há procedimentos claros e controle, o erro deixa de ser pontual e passa a ser recorrente. E em relação à padronização de processos que você acabou de comentar, a falta de treinamento impacta tanto assim? Realmente, Ariadne, né? Até porque essa parte de padronização de processo, ela envolve muito o treinamento, né? Muito importante ali dentro da empresa. Gente, impacta muito, né? A ausência de treinamento contínuo, ele contribui diretamente para erro operacional. Quando o colaborador ele não está bem treinado, ele pode executar atividade de forma incorreta, o que aumenta o risco de avarias e perdas. E na empresa, o que acontece? É aplicado um treinamento para as pessoas e esse treinamento ele vai sendo replicado. E aí a gente sabe que treinamento sendo replicado vai chegar a um determinado momento que aquela informação inicial, quando chega no terceiro, quarto treinamento, já não vai estar com a mesma viés de verdade. E quais são os impactos para a empresa? Excelente pergunta, Gabriel. Com relação aos impactos, eles incluem aumento nos custos operacionais, necessidade de reposição de produto, retrabalho, né, para a equipe e atraso nas entregas. Além disso, há um impacto na eficiência da operação como um todo. Realmente, para o cliente é bem ruim, porque ele espera que o produto chegue de boa qualidade e no tempo certo, né? Com certeza, Gabriel. Eu acho que assim como você, eu acho que todos que estão aqui, a gente compra alguma coisa na internet, a gente já fica, sei lá, coloca lá, o material está vindo para entrega, você já fica esperando naquela expectativa de o produto vir, e a gente espera que o produto venha conforme o anúncio e venha intacto, sem nenhum defeito, nem nada. Gente, é como vocês comentaram, para o cliente o impacto é direto, né? O atraso na entrega, o recebimento do produto danificado, isso acaba gerando insatisfação e pode afetar a confiança até da empresa. Nossa, Wellington, isso que você falou realmente é verdade. Porque, ainda mais para uma empresa de grande porte, uma multinacional, a gente compra os produtos e realmente, se acontece alguma coisa, a gente vai falar da empresa. Tipo assim, tal empresa não entrega na data marcada, tal empresa não entrega conforme solicitado, ou às vezes atrasa muito. Isso realmente denigre bem a imagem. Certo, Wellington, a gente falou muito sobre os problemas aqui, sobre as situações da empresa, mas você, como analista, o que você acha que a gente pode fazer para reduzir esses problemas? Bem, acredito que implementação de checklist operacional, né? Principalmente na parte de recebimento, auditorias periódicas, e essas auditorias, inclusive, pode até ser realizada pelo Problem Solver, que é um setor que a gente tem, uma equipe do inventário, que procura resolver erros sistemáticos ali do pacote, né? Então, como a gente comentou, muitas vezes o pacote está fisicamente ali, mas sistematicamente ele não era para estar ali, era para estar em outro local. Então, essa auditoria realizada pelo Problem Solver, né, acho que conseguiria reduzir bastante. Como a gente citou também, treinamento contínuo das equipes. Então, em vez de você ter um treinamento, sei lá,
de 6 em 6 meses para refrescar a memória ali das pessoas. Como a gente tem uma rotatividade grande de novos funcionários, então eu acredito que treinamento mensal, até equipe de inventário, que tem bastante conhecimento sobre todos os setores, poderia aplicar esses treinamentos, reforçar mensalmente, né? E o monitoramento por indicadores de desempenho, para a gente saber como está o desempenho da operação. Essas medidas elas vão ajudar a aumentar o controle e reduzir as falhas. Legal, Wellington. E o mais interessante realmente é que são processos simples, né, que a gente consegue resolver o problema da empresa sem gastar muito ali, sem criar novos sistemas, sem um custo muito maior, mas sim organizar a empresa por dentro realmente, né? Muito interessante isso, porque muitas empresas elas acham que precisam fazer essa mudança completa, investir demais, e muitos gestores não querem gastar dinheiro com esse tipo de situação. E são problemas ali que a gente pode resolver entre nossa equipe mesmo, né? Exatamente, Mariana, é isso mesmo que você comentou. As empresas não precisam ter grandes investimentos, porque é só melhorar, é só mexer onde já tem, melhorar os processos que a empresa já tem. E esse assunto foi muito bom a gente conversar hoje, a gente dialogar, a gente entender um pouquinho. Wellington, a gente quer agradecer a sua participação. É muito importante, tanto para as pessoas que estão ouvindo aí a gente, porque muitos dos nossos ouvintes são estudantes da área de logística. E a gente quer agradecer a sua participação, porque agrega muito conhecimento para quem está nessa área. Meninos, muito obrigada. Quem estiver aí ouvindo a gente já sabe, no próximo mês a gente traz outro assunto, outro convidado. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, porque para chegar para mais pessoas, para conhecer um pouquinho da nossa área. Gente, eu agradeço muito o convite de vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. Espero ter agregado conhecimento aí para os ouvintes de vocês. E é isso. Muito obrigado.